Meu irmão, minha irmã, nós entendemos que Jesus, ele nunca falava sobre o jejum, contra o jejum. É porque eles faziam o jejum de forma errada. Paulo diz em 2 Coríntios 11:27: trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Atos 13:2: servindo aos senhores e jejuando, disse ao Espírito Santo. Atos 14:23: e havendo um comum sentimento, eleitos anciãos em cada igreja, orando com Jesus, encontrava o Senhor a quem havia crido. Mateus 17:21. Mas essa espécie só sai de com oração e pelo jejum. Lucas 5:33. E eles me disseram: os discípulos de João jejuam e oram como os fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Meus amados, nós vemos que o jejum ele estava claramente estabelecido nas Escrituras. Os apóstolos fizeram isso constantemente. Então, a pergunta é: qual o ponto do jejum da nova aliança? Aí você pergunta, Yara, mas se Deus fez tudo através da obra consumada da cruz, por que eu tenho que jejuar ainda? Essa é a pergunta. E aqui está o ponto. O que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, sobre jejum, cuidadosamente, não só na Bíblia, mas na nova aliança, é que existe algo muito interessante. Na nova aliança, no Novo Testamento, o jejum, ele nunca está separado da oração. Você vai achar vezes essa conexão que entre jejum e oração. Por exemplo, se você passar 7 dias na água jejuando e você continuar vivendo uma vida completamente culpada, como você sempre viveu, e não tem um tempo para orar, você não jejuou. Pode até ser saudável, mas eu não entendo isso como jejum conforme a palavra de Deus. Agora, meu amado, eu vou falar qual que é a função do jejum. Agora é o ponto crucial. Preste atenção. Se você entender isso aqui, você não precisa entender mais nada. Nós, eu e você, podemos mudar a perspectiva de Deus através de jejum? A gente consegue obter algo de Deus através de jejum? Eu quero que você entenda algo muito importante. Você nunca vai conseguir experimentar o milagre de Deus através do jejum. O jejum, meu irmão, minha irmã, ele não tem nada a ver com relação a convencer a Deus. Deus já está convencido. Deus não precisa ser convencido de nada. Eu nunca jejum para Deus, mas sim para mim mesmo, meu irmão, minha irmã. O jejum, ele tem tudo a ver com o seu relacionamento com Deus, mas não fazer com que Deus faça algo por mim e por você. O jejum, ele tem tudo a ver com o seu relacionamento e com o meu relacionamento com Deus, não com o objetivo de obter algo para mim ou obter algo para você. A função do jejum não é fazer Deus mudar a ideia e nem mover a sua mão. Podemos citar alguns versículos do Velho Testamento, da Velha Aliança. Mas nós devemos nos lembrar que aquelas pessoas
ela vivia debaixo da velha aliança, da aliança antiga, nas quais as bênçãos de Deus dependiam das obras deles. Por causa da nova aliança, Deus já renovou todas as limitações da nossa vida. E as únicas que nós enfrentamos são as que nós mesmos as impusemos, ou seja, a incredulidade do coração. Se o jejum não faz com que Deus se mova ao nosso favor, então por que existe tantos testemunhos impressionantes depois das pessoas orarem e jejuarem? Tem pessoas que falam, depois do jejum eu recebi uma bênção. Gente, jejum não muda Deus. Deus não precisa ser convencido a se mover, a fazer algo para os filhos dele, não, gente. O jejum é para combater a incredulidade. E depois que essa incredulidade é combatida, a fé vem. A ativação da fé é que libera os milagres. Através do jejum e da oração é que libera a fé. E aí as bênçãos vêm. O jejum, a oração e o jejum combate a incredulidade do seu coração, ativa a sua fé e faz com que as bênçãos de Deus venham em você. Quando você combate a incredulidade do seu coração, você começa a se apropriar pela fé e combate uma fé. Aí você tem uma fé que toma posse. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a nossa fé. Não é Deus que nos impõe limitações. O que impõe limitações na minha vida e na sua é a incredulidade do coração. A obra da cruz é perfeita e completa. Nós não conseguimos ver o que Deus nos deu através da obra consumada da cruz. É o que combate, o jejum combate a incredulidade do coração. Gente, eu orava completamente errado. Alguns motivos errados que você pode estar jejuando. Um jejum prolongado e um estilo de vida de um jejum ou de 1 ou 2 dias semanais trazem tempos incríveis para sua vida. Eu vou te mostrar algumas razões pelas quais você não deve jejuar. As pessoas, elas vão ficar tendenciosas em orarem da forma errada e vão cair na justiça própria. Gente, presta atenção. Antes de julgar, a gente não devemos jejuar com o intuito de convencer a carne. Gente, isso foi difícil de eu entender. Eu já ouvi várias pregações e eu mesma já falava isso. Que o jejum, a gente enfraquecemos a carne e fortalecemos o espírito.
Eu tinha essa visão, gente. E hoje eu consigo entender que isso é um desacato à cruz. Quando falamos a carne, estamos falando da nossa natureza pecaminosa. Ela não pode ser enfraquecida através do jejum. A nossa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo. Ela foi sepultada com ele e ela foi ressuscitada com ele. Em novidade, a nova criatura. Como que eu posso matar de fome um homem morto, gente? Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? É impossível. Nós vencemos o pecado, a carne, crendo plenamente na vitória da cruz, sem acrescentar ela a obra alguma, nem mesmo jejum. Nós jamais devemos orar a fim de alcançar o favor de Deus, meu irmão, minha irmã, e jejuar a fim de alcançar o favor de Deus. Não há nada que possamos fazer na vida para que Deus nos ame mais. Deus, ele não fica pressionado comigo e com você porque jejuamos por um longo tempo, não. Na verdade, se entendemos a graça de uma forma verdadeira, nós íamos jejuar ainda mais. Sabe por quê? Como resposta à graça dele. Então, a nossa motivação não é jejuar para convencer Deus alguma coisa. Paulo disse em 1 Coríntios 13:10: pela graça de Deus sou o que sou, e pela sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, e não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu irmão, minha irmã, jamais devemos orar com impressão de pressionar outras pessoas. Isso é raro, mas acontece. E é exatamente contra isso que Jesus nos adverte. A gente perdemos peso quando fazemos um jejum prolongado, se perde peso. É óbvio que as pessoas vão notar isso, mas a gente não tem que se preocupar com isso. Jesus não disse que não teremos recompensa que se as pessoas vissem se nós estava jejuando. Agora ele disse que se jejuássemos para que outras pessoas vissem, aí sim não teríamos recompensa. Somente Deus pode julgar as motivações do nosso coração. Se você está acima do peso, o que você precisa fazer é mudar o seu estilo de vida. Não fazer jejum prolongado para emagrecer e para ter conexão com Deus, gente. Isso é um tiro que vai sair pela culatra. Porque, de qualquer forma, você vai recuperar o peso de novo. E você não teve o jejum com conexão com Deus. Jejuar com o intuito de convencer a Deus a nos dar algo ou fazer algo por nós? Gente, as pessoas jejuam para a restauração do casamento, para uma porta de emprego. Gente, isso é pedir favor a Deus. Jejuar dessa forma não terá favor a nada disso, porque Deus já nos deu tudo em Cristo. Gente, eu tenho um recado de Deus para você. Sabe o que Deus fala? Meus filhos, passo o dia todo tentando me convencer a lhes dar as coisas, orando e jejuando. Enquanto eu passo o dia todo tentando convencê-los que eu lhes dei tudo em Cristo, em meu Filho. Esse é o recado de Deus para vocês. A última razão que não devemos usar para jejuar, sabe qual que é?
para ter mais autoridade sobre o diabo, gente. Tem gente que jejua para ter mais autoridade sobre o diabo. Gente, se a autoridade sobre o diabo dependesse do nosso jejum, nós teríamos um evangelho de obras. Na cruz, Jesus derrotou Satanás. Ele nos entregou essa autoridade que não precisa jejuar para ter autoridade sobre Satanás. A gente precisa jejuar para combater a incredulidade do nosso coração. O nosso jejum, ele não influencia Deus de forma alguma. Então, por que devemos jejuar?